Olá amigos, bem-vindo a mais um vídeo do blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Cascapeira, conhecido também como Chiquito, modelista e professor de plástico modelismo. Hoje eu vou passar para vocês uma técnica de pintura de figuras, uma técnica iniciante, uma técnica básica, uma técnica que não envolve nada muito sofisticado, com materiais comuns, mas que vai te dar uma base para você se aprimorar ainda mais no seu hobby. Vamos conferir a técnica. Temos aqui a nossa cobaia. Eu recomendo sempre, é uma característica minha que eu gosto de passar para os meus alunos, a aplicação de primer, tá? Vamos usar aqui nessa figura vários tipos de tinta, então seria interessante sempre o uso de um primer. Aqui eu já vou ensinar um macete bem legal para vocês. Quando a gente estiver fazendo figura, você pode usar aquele primer tradicional cinza acrílico que você tem para usar no aerógrafo, aquele primer da Gunze, né? Mas a dica que eu dou é, para figura, a gente usa uma coisa diferente. A gente usa o Flat Flash da Tamiya. Tá o selinho aqui da importadora na frente, mas é o XF15. O nome da cor já diz, né? A cor de pele, Flat Flash. A gente usa essa cor como primer. Então podemos aplicar em toda a peça usando o aerógrafo. Já vamos pintar toda a figura com o que seria a cor da pele. Tá aqui a figura já com o primer. Todinha pintada de Flat Flash da Tamiya. No corte da imagem ela ficou uns minutinhos na estufa também. A figura já ficou toda num tom de pele, já com o Flat Flash da Tamiya. Esse não vai ser o tom final de pele, mas já serve como uma base. O próximo passo é a pintura do uniforme e dos detalhes. O uniforme você pode pintar no pincel ou você pode pintar no aerógrafo. Aí você que escolhe, você tem a cor no aerógrafo que quer usar, você pode usar no aerógrafo. Mas aí você tem que mascarar as partes de pele exposta. Nesse caso, por exemplo, o rosto e as mãos. Para essa pintura eu não vou fazer uma coisa muito complexa, muito extensa. Então eu não vou mascarar e vou pintar direto no pincel. Eu vou fazer uma pintura super genérica só para demonstrar um pouco a técnica. Então eu vou usar uma cor qualquer. Aqui no caso eu achei um verde Luftwaffe. Tinta preparada, começa a pintar a figura. Tá aqui a figura pintada. Com o uniforme pintado, eu vou pintar agora os coturnos. No caso, essa figura não tem cinto, mas poderia ser a pintura dos cintos também. Enfim, vamos fazer os detalhezinhos dela agora. Geralmente esses detalhes em couro, ou são marrons, né? Cor de couro mesmo, ou são pretos, é muito comum. Por exemplo, em figuras de Segunda Guerra. Se você for fazer preto, geralmente equipamento alemão, é o caso desse que eu estou fazendo, couro preto, não recomendo você usar a cor preta. Isso é um truque que a gente usa de evitar usar o preto, porque o preto te limita um pouco na hora dos efeitos. Então a gente usa esse tipo de cor mais ou menos, um cinza escuro, uma coisa assim mais desgastada. Essa cor que eu vou usar é o gris negro 7086, tá apagadinho aqui, mas dá pra ver. É o 7086 da Vallejo. Pintado o coturno, eu vou fazer a camisa dele por baixo da gondola. Vou usar um branco, independente se era essa cor mesmo ou não, mas o branco vai dar uma contrastada interessante com esse verde escuro. Como em um bom kit, é interessante a gente somar o máximo de detalhes possível à figura. Pintado o cabelo, acrescentei uns detalhes em branco
no cap dele, nos detalhes da patente dele. Uma dica interessante também é destacar os botõezinhos da camisa. Interessante usar uma cor metálica que reflita bastante luz. Nesse caso eu vou usar um dourado. Você pode usar um cromo, um aço escovado, uma cor da sua escolha. Temos aqui então a figura praticamente pintada. Todos os detalhes dela foram pintados. Agora vamos aos efeitos. O primeiro efeito que eu vou fazer é o Dry Brush. Vou fazer um tutorial rapidinho aqui do Dry Brush para vocês. Primeiro acertando a cor do que vai ser o Dry Brush no uniforme. Então vamos compor a cor, a mesma cor que eu usei para pintar. Irei acrescentar um pouquinho de amarelo. Se você tiver essa cor pronta, pode usar, senão você clareia com amarelo. Com a cor pronta, nós vamos ao efeito do Dry Brush. Para fazer o Dry Brush, você precisa de um pincel de ponta chata e cerdas duras. Um pedacinho de papel ou pano, tanto faz. Molhamos nessa tinta e limpamos ele. Mas é para limpar mesmo, para passar no papel até dar a impressão de que o pincel está limpinho. Agora vamos fazer o Dry Brush em cima do verde do uniforme. Não passo o Dry Brush onde não for verde. É apenas no uniforme, ressaltando as ranhuras do uniforme. Repare que a figura já fica com outro aspecto. Esse mesmo efeito pode ser repetido em todas as cores. Então vamos fazer com o coturno. Misturamos um pouquinho de branco ao cinza, compomos a nova cor e aplicamos a mesma técnica do Dry Brush. Para terminarmos o efeito no uniforme, podemos fazer um washed. O washed pode ser feito aquela mesma técnica que eu ensinei no vídeo passado, que é a que eu vou usar aqui por sinal. Se você quer algo mais sofisticado, você pode usar a mesma cor que você usou no uniforme, escurecer um pouco de verde escuro ou um pouquinho de marrom e aplicar de forma bem diluída, tá? Não aplique nas partes de pele exposta. O wash aplicado, vamos dar um tempinho para ele secar e limpar exatamente como eu ensinei no outro vídeo. Reparem que a gente deu uma limpada no wash, né? Mas nas partes mais profundas do uniforme eu deixei carregar um pouquinho mais. Agora nós vamos repetir esses mesmos efeitos, wash e Dry Brush, na pele. Para pele nós vamos usar cores diferentes. Dry Brush de pele a gente faz com cores bem clarinhas, bem próximas do branco mesmo. Repare que ele é um rosa muito claro, ele é quase um branco. Talvez no vídeo você esteja vendo ele branco, mas compara ele aqui com a mesa, tá vendo? Ele é um rosinha bem clarinho mesmo. Você pode compor essa cor, né? Mas é interessante ter essa cor pronta. Mesma coisa, pincel chato, bem limpinho. Olhamos na tinta e secamos bem. Agora passamos esse pincel só na pele.
Nessa escala, 1,35 e em escalas menores, 1,48, 1,72, não é necessário se preocupar em pintar os detalhes do rosto, como sobrancelha, olhos. Isso aí vai aparecer naturalmente. Agora a gente vai fazer o washed da pele. A Vallejo faz uma cor especial para o washed de tom de pele. Tá aqui, Shadow Flash. Tá? Eu gosto muito de usar ela, mas repara que é um tom de vermelho sem brilho, um pouco escuro, né? Se você tiver alguma coisa parecida com isso, você pode usar. Agora a gente vai fazer o washed com tinta acrílica. É basicamente a mesma coisa, com a diferença que agora nós estamos usando uma tinta à base de água. Estou colocando água comum. Para trabalhar com washed com tinta acrílica, você precisa tomar cuidado com alguns detalhes, tá? Porque a tinta seca, depois fica difícil de retirar, e é interessante você fazer ela bem localizada. Reparem que neste efeito é quando os traços do rosto começam a aparecer. Vamos fazer a mão. Vai enxugando aos pouquinhos até você achar que tá bom. Apagou demais? Eu achei que apagou demais. Eu vou fazer de novo. E assim sai um rosto naturalmente. Então o segredo do tom de pele é você fazer um washed sempre com alguma cor mais avermelhada. Acertado o detalhe do washed, a gente pode selar toda a figura com verniz fosco. Eu vou usar um verniz fosco da própria Vallejo. Você pode usar do Coty ou pode usar verniz acrílico. Bom, depois de seco o verniz, esse é o aspecto que fica a figura. Não é a figura mais bonita que você vai achar por aí, mas essa é uma técnica bastante prática para você poder começar a fazer suas figuras. Você viu essa técnica de figura a figura? É uma técnica simples, nada complicado como eu disse antes. O resultado fica satisfatório. Ideal para quem aí está começando, para quem vai fazer seu primeiro diorama. Mas é uma técnica que pode ser muito aprimorada ainda. Eu ensinei para vocês hoje é o basicão. Vocês podem aprimorar bastante isso daí com alguns truques. Você pode aprimorar essa técnica que eu passei utilizando alguns conceitos. Como por exemplo o washed dos uniformes. Você pode, de vez de usar esse marrom basicão que eu ensinei, você pode usar derivações da cor que você pintou o uniforme. A pele é a mesma coisa. A gente tem hoje no mercado, por exemplo, uma extensa linha de tintas da Vallejo específica para tons de pele. Você pode ir variando esses tons de pele em cima do flat flash da Tamiya para você obter tons diferentes de pele dentro de um projeto de um diorama, por exemplo. Nessa escala você não precisa se preocupar com pintura de olhos ou sobrancelhas ou boca, como eu já disse antes no vídeo. Mas se você quiser deixar a figura mais expressiva, você pode usar, por exemplo, na região dos olhos, um washed preto, mas só nos olhos, não no resto da face. Também não se esqueça, se você
estiver fazendo um diorama, você precisa sujar as suas figuras como você suja os tanques. Então é comum os soldados, por exemplo, tem barra de calça suja de terra e por aí vai. Então você pode aplicar as mesmas técnicas de sujeira que você aplica nos seus veículos, você pode aplicar nas suas figuras. Vou ficando por aqui hoje, espero que você tenha gostado. Curta a nossa página no Facebook, assine o nosso canal aqui no YouTube, a gente vai estar sempre colocando uns vídeos novos. Mande sua pergunta, sua pergunta pode virar o próximo vídeo nosso aqui. E visite o nosso site, é o www.blogdochiquito.blogspot.com, está aqui na tela. Acompanhe nosso trabalho e o que a gente puder ajudar, a gente ajuda vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.